Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje, para refletir sobre a direita, temos como convidada a Raquel Vaz Pinto, investigadora no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, onde é também professora auxiliar convidada de estudos asiáticos. Dentro das relações internacionais, interessa-se especialmente pela política externa e estratégia chinesa, a grande estratégia dos Estados Unidos e a Ásia-Pacífico. Escreveu 4 livros, um sobre a China e o legado de Tiananmen, Os Portugueses e o Mundo, um sobre a administração Hillary e outro sobre futebol e as relações internacionais no futebol. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política entre 2012 e 2016, é militante do CDS-PP desde 2016, onde foi conselheira na Comissão Executiva da Assunção Cristas e foi número 3 nas listas do CDS às eleições europeias de 2019, em que Nuno Melo foi reeleito. Às quintas-feiras ouvimos a sua opinião na TSF e é uma das subscritoras do manifesto A Clareza que Defendemos, um posicionamento político de figuras da direita portuguesa, crítico da ascensão da extrema-direita, publicado no início de novembro. Bem-vinda, Raquel. Olá, Margarida, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e neste programa. Obrigada a nós. A social-democracia não é um fim em si mesma, só se explica se trouxer a libertação para todos. Nós não queremos a igualdade pela igualdade, mas sim e sempre com liberdade. Esta é uma frase de Francisco Sá Carneiro, fundador do Partido Popular Democrático, do PPD, que daria origem ao PSD, dita em julho de 1976, num discurso no Vimieiro, na Lourinhã. Achas que hoje os sociais-democratas europeus revêem-se nestas palavras? Bem, olha, acho que antes de mais a própria evolução da social-democracia tem um contexto histórico, ou seja, e penso que, aliás, durante este ano interminável, 2020, o ano da pandemia, a questão do Estado de Providência, ou em inglês a expressão do welfare state, eu penso, uma das grandes conquistas deste espaço europeu, claro, com nuances, tendo em conta cada país, mas a ideia de fundo, ou seja, a proteção aos mais vulneráveis, a proteção social, ou seja, o entender os direitos de um cidadão enquanto ser humano, obviamente na sua esfera política, nas suas liberdades civis, mas também incluindo esse elemento importante que tem a ver com a parte mais social e a parte também económica. Essa frase, nesse contexto, está obviamente relacionada com a nossa vida enquanto sociedade, décadas de ditadura e depois toda uma tentativa que foi sendo construída de forma gradual de fazer essa convergência com o próprio espaço europeu. Eu aqui digo convergência no sentido político, no sentido económico e mesmo no sentido social. Portugal hoje, e acho que eu penso que isto é inegável, Portugal hoje, a sociedade portuguesa hoje não tem absolutamente nada a ver com a sociedade dessa década de 70 ou dos anos 80, ou seja, crescemos muito em várias dimensões importantes, em indicadores que são indicadores muito relevantes e, portanto, essa social-democracia, se quiseres, é sem dúvida algo que faz parte deste legado. Essa social-democracia também mudou desde então? Desde meados da década de 70 até agora? Eu acho que os fundamentos da social-democracia, esses fundamentos, eles mesmos não mudam, têm que ser sempre adaptados, ou seja, aquilo que eram as nossas preocupações, ou se quiseres, as nossas prioridades nessa década não são certamente agora as mesmas. Dito de outra maneira, criar uma sociedade democrática liberal, no sentido da democracia liberal, se depois quiseres podemos falar um pouco mais sobre isto, é um projeto que nunca está terminado. Eu acho que esse é talvez o ponto mais relevante de tudo isto, ou seja, temos que estar vigilantes, por um lado, mas por outro lado também temos que pensar de forma construtiva, ou seja, se há 30 anos, 40 anos a preocupação era alargar a escolaridade, era integrar todos estes cidadãos portugueses nesse caminho, eu penso que hoje temos outras preocupações que estão relacionadas também com a própria qualidade da nossa democracia. Acho que são momentos diferentes.
E depois tens aqui também uma convergência a nível europeu. Essa ideia da social-democracia, ou se quiseres do outro lado também temos a própria ideia da democracia cristã, foram pilares fundamentais para fazer aquele consenso, se quiseres, mais ao centro, seja na Alemanha o SPD e a CDU, seja noutros países europeus, que também foi importante para a própria integração europeia e para a construção do espaço europeu, nas suas dimensões que são obviamente muito diferentes. Esse consenso foi sem dúvida um consenso importante e que permitiu, no fundo, chegarmos ao ponto, chegarmos ao que somos hoje e também ao que muito nos falta ainda fazer. O Ricardo Paes Mamed, economista, tinha, entre outras, esta definição. A social-democracia, quando de facto distingue-se pela ênfase que atribui à promoção das igualdades, ao combate às discriminações e à utilização do sistema de impostos e de serviços públicos universais para assegurar direitos e redistribuir recursos. E eu perguntava-te se é assim ou se um social-democrata acredita que primeiro é preciso crescer e depois distribuir. Eu acho que os dois aspectos estão obviamente relacionados. Tu não podes ter uma social-democracia ou uma democracia cristã sustentada se não tiveres também crescimento económico, mas sem dúvida que aqui esse papel de redistribuição ou esse papel de maior, de seres capaz de atingir uma maior igualdade, respeitando, e esse eu acho que é aqui o ponto relevante, respeitando a liberdade de cada cidadão e as suas opções em toda uma série de matérias. Mas há sem dúvida, e eu penso que durante os anos de construção desta nossa democracia portuguesa, esse aspecto fundamental, até pelo estado muito embrionário da nossa sociedade civil, que é evidente e que se explica de forma muito clara pelas décadas de ditadura que tivemos, portanto aí tínhamos esse processo todo a fazer, mas repara como mesmo aí, por exemplo, as fundações alemãs, as fundações associadas aos partidos políticos, a Friedrich Ebert, mais próxima do SPD, ou a Konrad Adenauer, da CDU, próxima da CDU, no fundo foram elas também muito importantes na construção dessa ideia, desse projeto, e é de facto foi uma ajuda inestimável, porque no final da década de 70 foi preciso crescer, criar toda uma série de instituições, de equilíbrios. Eu acho que as gerações também vão tendo desafios diferentes. Hoje em dia, eu penso que o grande desafio a nível internacional, ou seja, de nós portugueses neste espaço europeu, será perceber como é que nos vamos, por exemplo, relacionar com a China, como é que os Estados Unidos, como é que vai ser a nossa relação transatlântica, e, portanto, este tipo de questões nós não os colocávamos num contexto dos anos 70 ou dos anos 80. E hoje em dia essa parte internacional, ela é muito importante em todos os pontos da nossa vida. Ou seja, eu hoje tenho mesmo que pensar o que é que está a acontecer na China, quanto mais não seja, porque cada vez que eu acendo uma luz, cada vez que eu ligo um aparelho, eu tenho que pensar que 1/5 daquele lucro vai para a República Popular da China. E, portanto, esse elemento para nós é um elemento diferente, não é? Ou seja, há equilíbrios que eu acho que são relevantes. Por exemplo, mesmo quando nós, enquanto Estado português, ou mesmo dentro deste espaço europeu, pensamos, uma discussão que eu acho que é uma discussão que vale sempre a pena ter, que é quais são os setores estratégicos da nossa economia, quais são os setores estratégicos nos quais é mais sensato nós termos essa autonomia ou pensá-la a nível europeu. Essa é uma discussão da nossa... Eu ia dizer da nossa geração, mas de repente olhei para a Margarida e apercebi-me que estamos aqui se calhar a falar de gerações diferentes, mas para nós portugueses hoje essa é uma questão que há 30, 40 anos tu não colocavas em cima da mesa. E é essa questão, como outras, a social-democracia e a democracia cristã dão respostas parecidas. Eu queria que desenvolvesse um bocadinho isso, essas diferenças entre a social-democracia e a democracia cristã. Eu penso que
Eu penso que, se calhar, um ponto aí, um ponto que pode ser mais relevante é talvez o papel do Estado, não tanto naquilo que são as funções essenciais de um Estado, mas se consideramos que é melhor que haja uma resposta estatista, ou seja, em que o Estado tem esse peso, seja na economia, seja na parte social, seja, e depois se calhar do outro lado tens uma resposta que é uma resposta que pensa que a sociedade civil ou os privados podem e devem ter também o seu papel a desempenhar. Eu acho que esse é talvez um dos equilíbrios que caracteriza ou que pode caracterizar esta relação entre a social-democracia e a própria democracia cristã. Ou seja, penso que é esse, sem dúvida aqui, um elemento que é interessante. Muitas vezes, do lado, de um dos lados nós pensamos e que se calhar o Estado tem um peso demasiado forte em muitas áreas da nossa vida, e tens aliás economias dentro da própria Europa e sociedades dentro da própria Europa onde isso também acontece, e tens outras onde esse equilíbrio é talvez mais... não posso dizer que seja um verdadeiro equilíbrio, mas tens também sociedades onde a própria sociedade civil e as próprias economias de mercado têm um papel mais relevante. Mas mesmo aí, eu penso que há esse equilíbrio, é sempre um equilíbrio difícil, mas repara como esta questão da presença chinesa na Europa e a compra de certo tipo de empresas e de certo tipo de produtos nos fez repensar e redescobrir que se calhar não era má ideia pensar em ter setores estratégicos nos quais um país que é, na prática, um capitalismo de Estado, ou para usar uma expressão que eu gosto muito, que é do Richard McGregor, que é um jornalista que trabalha muito bem a China, ele tem esta expressão, um leninismo de mercado, ou seja, o Estado dirige e controla aquilo que é relevante na própria economia e, portanto, a China obrigou-nos a repensar o que é isto de uma economia de mercado e, portanto, este reequilíbrio. E isso é interessante e também tem a ver um bocadinho com esses pontos que tu estavas a focar. Mas eu também me parece, e aqui vou-me socorrer de um recorte que eu trouxe, que guardei religiosamente, como aliás faço com tudo o que o professor Carlos Gaspar escreve, que foi num duelo, que é aquela página do Expresso, que ele foi desafiado e a pergunta era: o populismo vai matar a democracia? E ele responde, na primeira frase, ele diz-nos assim: a velha divisão entre a esquerda e a direita vai ser substituída pela clivagem entre populistas e antipopulistas na política ocidental, ou seja, nos Estados Unidos, nas várias democracias europeias. Isto já foi escrito há algum tempo. E, na verdade, eu penso que hoje, ou tendo em conta o panorama internacional, ou seja, há de facto aspectos que são próprios a cada país, a sua história, o seu contexto, mas depois também há aqui uma deriva, uma dinâmica, que é uma dinâmica internacional que me parece, e também daí a razão de ter subscrito o texto que falávamos há pouco, que é extremamente preocupante. Vamos já lá, desculpa interromper. Queria só perguntar se achas que essa dicotomia esquerda-direita para ti ainda é relevante hoje? Para mim é relevante. Penso que há pontos em relação aos quais, por exemplo, há a questão dos próprios valores do que deve ser um cristão, que para mim, enquanto católica, são relevantes. Num segundo momento, há também aqui a questão do próprio do peso, não é o papel. O Estado deve ser um Estado, nas áreas em que atua, deve ser um Estado forte e deve ter sempre esse equilíbrio social e essa função importante da redistribuição e da proteção. Portanto, aí estamos de acordo. Noutras áreas, parece-me que talvez os privados e outras partes da nossa economia, da nossa sociedade, pudessem ter um papel mais relevante. Ou seja, enquanto que, para mim, o Estado não é necessariamente a solução para tudo. Não estou com isto a dizer que, se quiseres à esquerda, esta seja a resposta.
Mas penso que esse é talvez um ponto muito relevante, sobretudo em Portugal, quando nós nos passamos a vida a queixar da nossa sociedade civil, dos aspectos que nós consideramos que poderiam até ser mais debatidos. Olha, por exemplo, gostava eu tanto que a política internacional fosse discutida de forma mais presente, não é? Nos mídia. Porquê? Porque hoje em dia, com a dita globalização, tudo ou quase tudo é internacional. Há muito poucas questões que são genuinamente internas ou domésticas. E, portanto, nesse sentido, esses 2 pontos seriam talvez os 2 pontos que eu destacaria. Mas parece-me que aqui os dias de hoje são muito marcados por essa diferença populistas, exatamente, não populistas. Desculpa, sim, Margarida. Diz. Porque sobre esta questão esquerda-direita, há uma definição que eu acho bastante curiosa, que é bastante interessante, que é um ensaio famoso do filósofo russo-britânico Isaiah Berlin, em que ele distingue 2 tipos de liberdade. Margarida, tu já me conquistaste neste programa, a partir do momento em que disseste esse nome. Vamos lá. A liberdade negativa, esta ideia de estar livre de, por exemplo, estar livre da interferência do Estado, a que hoje é mais associada à direita, e aquilo que ele escreve como uma liberdade positiva, estar livre para, que podemos associar a uma certa esquerda, que pressupõe que uma pessoa só é verdadeiramente livre se tiver o poder e os recursos para cumprir as suas potencialidades. É esta a divisão que também fazes entre direita e esquerda? Olha, acho que, bem, antes de mais, a Isaiah Berlin, temos que fazer quase aqui um momento de reflexão. Um pensador extraordinário, uma vida muito ela própria entusiasmante. Eu acho que essa diferença, eu penso que essa diferença é uma diferença complementar. Ou seja, aqueles 2 pontos que tinhas enumerado antes. Eu acho que ou seja, se tu tens ou começas a ter, por um lado, eu não consigo ser verdadeiramente livre se eu não tiver as condições mínimas de vida. Ou seja, se eu não conseguir ter acesso à escola, acesso a uma educação com qualidade. Se eu não conseguir ter as condições mínimas, na verdade, e aqui voltamos à questão da desigualdade ou à questão da igualdade, essa é uma questão do mais relevante que nós possamos imaginar. Por outro lado, lá está, também me parece que, por vezes, há uma interferência muito forte do Estado, e aqui a tecnologia, eu penso que trouxe esse tema para cima da mesa de uma forma muito forte. Há formas de controlar a vida dos cidadãos e há um peso do Estado que a mim pessoalmente me incomoda e que eu acho que é excessivo e que me faz pensar e que me faz... como é que eu hei dizer? Faz-me ficar sempre... um bocadinho desconfiada, ou seja, não é desconfiada, cética, desconfortável. E acho que também temos que ter essa vigilância, ou seja, e sobretudo quando pensamos no próprio século XX, que é um século com elementos muito positivos. De facto, uma parte da humanidade avançou e muito, mas também temos exemplos trágicos daquilo a que foi o excesso do Estado. E, portanto, e também aqui, se quiseres, há outro ponto que para mim é muito forte. Eu, quando olho para o século XX português, décadas e décadas de ditadura fazem-me sempre pensar 2 vezes em relação àquilo que pode ser um paternalismo do Estado ou àquilo que pode ser uma presença excessiva do Estado. Eu não estou com isto a dizer que nem estou de todo a equiparar, que fique isso bem claro, mas é algo que me faz pensar muito. E se esse poder estiver no setor privado? Deixa-te igualmente desconfortável? Deixa-me igualmente desconfortável. Ou seja, eu acho que é esse equilíbrio. Olha, por exemplo, pensando na tecnologia, hoje em dia tu tens empresas, quase todas norte-americanas, mas tens empresas
que através, que são, seja o Facebook, seja A Google a ou a Google Amazon. ou o que for, tens uma capacidade de recolha de dados, que aliás se viu através daquele escândalo da Cambridge Analytica, que são igualmente perturbadoras, não é? E portanto essa fragilidade, ou mais, eu acho que aqui a palavra-chave é vulnerabilidade. Eu hoje, no meu dia-a-dia, na minha vida, há partes que eu, se calhar, hoje consigo controlar que não conseguia há muito tempo, há uns tempos atrás, mas, na verdade, há muitos aspectos e há novas vulnerabilidades. Estás mais exposta. Estás mais exposta. Estás mais exposta à questão da privacidade dos teus dados. E aí, eu acho que, eu não sei se este ano da pandemia de 2020, e aí eu acho que, se quiseres, olhando para as várias opções possíveis, eu penso que aqui a União Europeia tem uma identidade própria que é muito relevante. Ou seja, comparando com o caso norte-americano, e certamente, ou se calhar nem vale a pena fazer a comparação com o caso chinês, não é? Mas comparando com os Estados Unidos, a União Europeia assume uma maior proteção dos dados das pessoas e assume uma maior defesa da tua vida privada, daquilo que, se tu não quiseres, não deve ser exposto, percebes? Sim. Portanto, eu acho que este momento em que vivemos, e talvez também por ter lido demasiado nova o 1984 do George Orwell, que me marcou profundamente, esta ideia da distopia, não é? Ou seja, de um futuro em que de facto o ser humano é esmagado. É algo que a mim me preocupa e muito, porque ao longo da história nem sempre o Estado, ou eu quando digo o Estado nem sempre, o Estado não é uma coisa abstrata, ou seja, são pessoas também concretas. Exato. Não é? Nem sempre se portou da melhor maneira e isso também me preocupa. E agora ia-te fazer uma pergunta que talvez seja um bocadinho ingrata, mas que vai à volta disto que nós estamos a falar, que é o que é que significa hoje ser de direita? E aqui falando de direita democrática, liberal. Para mim, significa acreditar no papel da nossa democracia, acreditar nessa herança judaico-cristã que é fundamental para eu compreender a Europa, é acreditar que a sociedade civil, que há muitas dimensões da nossa vida em que o não-Estado pode complementar o Estado e pode fazê-lo, aliás, muitas vezes com bastante sucesso. É também acreditar que há aqui um espaço onde eu posso exprimir esta minha relação com o que tem sido a própria evolução europeia e exprimi-la dentro desses elementos que para mim são muito importantes. Ou seja, aceitar essa identidade europeia é aqui um ponto para mim muito relevante. Ou seja, essa identidade europeia que foi construída com base na democracia cristã e com base na social-democracia, como nós falávamos há pouco. Mas se quiseres, é sobretudo esta dimensão de eu poder olhar para esse equilíbrio que falávamos há pouco e poder exprimir esta minha ideia de que o Estado não tem que ser a resposta para tudo. E é o mesmo ser de direita em Portugal, ou ser de direita na Alemanha, ou ser de direita em Inglaterra? Olha, eu acho que é sempre diferente. Como é que para além destes pilares que são pilares fundamentais, se quiseres, depois o contexto e a história de cada sociedade, de cada país entram em ação. Por exemplo, no caso britânico, tu tens não só a construção de um país
que foi um país que no fundo são várias nações que se congregam neste Reino Unido. Vamos lá ver o quanto unido ele vai continuar a ser, não é? E depois também uma tradição de parlamentarismo impressionante. Nunca é perfeita, mas lá está. Esse é um ponto de partida que eu diria que para mim também é muito relevante. É tu partires deste ponto, tu partires com esta ideia de que a utopia ou a perfeição não é possível. Nós somos seres humanos e, portanto, o ser humano é sempre capaz. É difícil dar uma resposta perfeita. Então, E, não portanto, é possível... temos que ser céticos em relação a quaisquer a grandes inovações no sentido de transformação total. Que não é possível o perfeccionismo das instituições, não é? Era isso Não. que querias dizer, sim. E elas não são perfeitas, e isso também em si mesmo é um aviso sério à nossa capacidade de vigilância e de estarmos atentos àquilo a que pode, muitas vezes, perder-se através de tentações no sentido de poder, por exemplo, Sim. não é? E nesse sentido, a tradição britânica é muito interessante porque é uma tradição onde este elemento de conservadorismo é muito relevante. Ou seja, o que é aqui um conservador? Um conservador, que aliás, eu acho que em Portugal um conservador tem sempre vem sempre quase que acompanhado de uma imagem negativa, não é? Em Inglaterra, ou na tradição inglesa, ou na tradição britânica, se quisermos ser mais abrangentes, é no fundo tu seres capaz, não é a mesma coisa que ser um reacionário, ou seja, alguém que está sempre a tentar olhar para o passado e dizer antigamente é que isto era bestial, isto agora é tudo péssimo e tal. Portanto, não é um reacionário, é alguém que acredita que se vai construindo ao longo de várias gerações. Há aspectos que têm que ser retirados, há aspectos que têm que ser corrigidos, mas a quem a palavra revolução dá logo assim uns calafrios. Não é? Ou seja, a ideia de que, para além do Estado, tu tens a família, tens as associações, tens uma série de atores que são relevantes na tua vida, no teu dia-a-dia, e que, portanto, ser conservador é nesse sentido. Ou seja, um conservador é alguém que tem o ponto de partida um pouco cético, ou seja, quando olha para uma grande tentativa de engenharia, mas que ao mesmo tempo vai-se adaptando. E aqui eu penso que essa tradição mais, eu não posso dizer mais britânica ou mais inglesa, mas repara que é diferente, por exemplo, do entendimento em Portugal ou de um entendimento que tu possas encontrar noutros países. Aí eu acho que um país fundamental, como em tudo, até no futebol, é a Alemanha, e portanto aqui, mas repara como essa evolução histórica alemã está obviamente condicionada pela tragédia que foi o nazismo, não é? Portanto, tens sempre aqui qualquer coisa de específico que tem a ver com este espaço europeu, ao contrário dos Estados Unidos. Tem países, uns muito antigos, como é o caso de Portugal, outros mais recentes, e tem uma história, um conjunto de atitudes, de formas de olhar para o centro, para quem é que deve ter essa iniciativa, que são muito diferentes entre si. Ou como, por exemplo, que é a experiência vivida em Espanha ou a experiência vivida em Itália, não é? Com o fascismo de Mussolini. Portanto, penso que aqui esse elemento, e é um elemento relevante, porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que é uma caracterização externa e temos muita dificuldade depois em vê-la. No fundo fazemos uma fotografia, mas depois quando pomos o vídeo ou o filme, nós não conseguimos perceber o que está a acontecer. Como, por exemplo, apesar de estarmos no mesmo mundo, no sentido de partilharmos as mesmas instituições, aquilo que é a diferença partidária nos Estados Unidos é muito diferente, por exemplo, do que é a nossa portuguesa ou a alemã e por aí fora, já para não falar
dos países da Europa Oriental que, para além de todos os horrores de terem sofrido com a Segunda Guerra Mundial, depois tiveram também eles próprios subjugados por uma ditadura soviética que também os deixou, lá está, a nível do que é o tal espaço intermédio entre as pessoas, as famílias e o partido ou o Estado, os deixou muito fragilizados. Portanto, acho que isso é sempre... E a história mostra-nos que, aliás, é bom nós estudarmos e sabermos muito, muito, muito bem aquilo que estamos a falar, para também perceber um pouco melhor como é que cada sociedade reage e como é que cada sociedade pensa sobre o seu futuro. E esse eu acho que é sempre um fator relevante. Achas que é possível também fazer essa ponte com Portugal? É também o fantasma, ou o receio, ou as memórias do fascismo de ter sido algo de direita, que também aproxima, faz com que as pessoas estejam mais posicionadas ou no centro-direita ou no centro-esquerda, e menos numa direita mais musculada, ou mais para a direita, e as pessoas estão mais para o centro. Agora estou a fazer demasiados gestos. Não. Acho que, sem dúvida, o peso da ditadura é tremendo. É tremendo. E repara que é tremendo também porque há ainda uma geração que sabe, viveu, né? que viveu e que está viva, e que, portanto, essa geração também nos consegue trazer. Porque aqui a memória a memória é um instrumento muito importante em termos históricos. Eu todos os anos, para além dos meus temas de trabalho, eu escolho, e para além da minha paixão pelos gregos e os romanos antigos, que todos os anos vou revisitando alternadamente, escolho sempre um tema que quero trabalhar mais, no fundo, que quero estudar mais, que quero conhecer melhor. E o ano passado também, talvez, um pouco também, dentro do que era a própria candidatura às eleições europeias, fui estudar com todo o meu entusiasmo, o que quer dizer que eram livros a chegar, a própria evolução do que foi esta Europa Central, Europa Oriental, desde o tempo dos Habsburgos até aos dias de hoje. E essa evolução é muito relevante, é interessante. Houve muita coisa que nós conhecemos, ou na vertente, no fundo lá está, na vertente até mais superficial, porque nós muitas vezes pensamos na Europa como um todo. E, de facto, quando comparamos com as outras regiões no mundo, a Europa tem uma consistência própria que é diferente. Mas depois começas a mergulhar na história e tu encontras claramente uma herança Habsburgo, encontras depois a tragédia que foi para muitos povos, e não estou aqui a fazer quaisquer avaliações a nível do que se o regime era positivo ou negativo, para muitos povos que foram redistribuídos, países que foram inventados, países que foram retalhados, e outros que voltaram à superfície, como é o caso da Polónia. Com a dissolução da União Soviética. Não, eu ainda vou mais, ou seja, na primeira metade do século, ou seja, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, certo. Não é? E tu quando pensas, e depois uma coisa que tu tens sempre que tentar imaginar, que é sempre um exercício muito interessante, é a questão das fronteiras. Ou seja, eu quando olho para Portugal, tirando ali aqueles 60 anos de cativeiro, como nós costumamos dizer na brincadeira, não é? Mas uma brincadeira séria. E nem vou aqui falar da Olivença, tenham lá paciência, mas na verdade essas fronteiras são, quando tu comparas o que é a realidade do Estado, a realidade da nação portuguesa versus esta Europa Central e Oriental, a antiga Europa de Leste, como se dizia durante a Guerra Fria, tu ficas perplexa, ficas atónita, porque a noção de uma fronteira como algo permanente, que para nós portugueses não estamos nem aí, não é de todo essa a realidade vivida.
E isso tem muito a ver com a questão da memória. Para voltar um pouco atrás, eu penso que aquilo que genuinamente explica não só o entendimento entre a França e a Alemanha, que é aqui a peça fundamental, de 45 para a frente, e não foi logo, como é evidente, é a memória dessa guerra. Ou seja, é a memória de uma geração de estadistas que viveu, sofreu na pele e foi capaz de olhar à sua volta e pensar e ver a miséria da sociedade, o estado em que ficou a Europa depois de todos os horrores que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial. Essa geração que funda o projeto europeu tem essa memória extremamente presente. O que é totalmente diferente quando nós pensamos no que é a União Europeia hoje em dia. E estudar, analisar, relembrar, manter viva essa memória é sempre um exercício muito difícil, não é? Porque eu obviamente sei da importância porque a estudo e porque a consigo compreender, mas muitas vezes, assim como eu me lembro bem do que era a Guerra Fria, hoje em dia, e isso é muito interessante quando tu estás a dar aulas, não é? E às vezes entusiasmas-te e começas a dizer, pois, lembram-se, quando nós estávamos, e de repente o 11 de setembro, e olhas para o teu público, vai lá, para os teus alunos e pensas, bem, se calhar vocês não se lembram, certo? E alguns já podem ter nascido. Não se lembram, exatamente, e portanto tu ficas a pensar, em 2001. Ok, isto obriga-me a um exercício muito importante, que é o exercício de conseguir explicar. Claro. Ou seja, de manter essa memória no sentido positivo, porque obviamente a história e a memória elas podem ser muito instrumentalizadas e controladas. Aliás, as ditaduras fazem-no de forma muito relevante e de forma... Aliás, o caso da China é de todos, de longe, aquela que consegue fazer de uma forma mais... eu diria sofisticada, mas esse é sempre um exercício extremamente difícil. E para mim é muito, muito, muito importante conhecer, perceber ou tentar compreender porque é que quando Viktor Orbán faz um discurso a assinalar a tragédia do Tratado de Trianon, os 100 anos, ou seja, os 100 anos do tratado que no final da Primeira Guerra Mundial implicou que a Hungria perdesse boa parte do seu território, e a forma inteligente como ele consegue depois fazer a articulação entre aquilo que foi no concreto uma secundarização da Hungria em pleno, no final dessa Primeira Guerra Mundial, e consegue depois, no fundo, articular com um objetivo mais nacionalista, mais tribal, e aquela ideia da Grande Hungria. Percebes? Portanto, eu acho que a história, claro que aqui eu sei que estou talvez a exagerar, mas saber a história, fazer esse esforço de conhecer... A Europa parece-nos muito homogénea, mas temos que ir mais fundo, temos que verdadeiramente conhecer os outros com quem nós lidamos neste espaço. E isso eu penso que se isto é verdade no espaço europeu, bem, quando passamos as fronteiras, meu Deus, não é? Pronto, mas isso é a minha faceta de professora, portanto... Sobre a Europa, ia-te ler um excerto de um ensaio publicado no livro O Espectro dos Populismos, que foi publicado em 2018. Este excerto é do historiador Fernando Rosas e ele escreve isto. A demagogia populista deixou de ser um exclusivo dos movimentos protofascistas de hoje. A xenofobia, o racismo, a defesa subliminar do autoritarismo, o patrioteirismo nacionalista foram em grande parte apropriados por partidos neoliberais ou socioliberais. Na Holanda, em França, na Grã-Bretanha, na Hungria, na Polónia e em Itália, as fronteiras ideológicas entre o conservadorismo neoliberal e o discurso da extrema-direita é cada vez mais ténue. Ou seja, os partidos conservadores criaram o seu próprio discurso populista e disputam às formações de direita radical a sua base de apoio. Eu queria te perguntar porquê que a direita europeia está a levar a extrema-direita para o poder.
E se achas que está? Antes de tudo. Olha, há sem dúvida casos, e são casos relevantes. Eu penso que aqui talvez poderíamos olhar com mais atenção para a Hungria e para a Polónia, que são ainda assim casos diferentes entre si, mas o resultado é bastante idêntico. E perceber como há, sem dúvida, o tal aspecto da articulação internacional, que no fundo era um dos pontos do nosso texto, ou seja, é uma reação àquilo que é uma direita que parece ser cada vez mais iliberal e cada vez mais tribal, e ao mesmo tempo anti-globalismo, ou seja, anti não só a globalização como um processo como um todo. E esse é aqui um aspecto relevante, porque em alguns pontos vai tocar exatamente ao outro espectro político, não é? E também, por outro lado, uma reação, se quiseres, a uma espécie de... é como se a vida, a sua sociedade estivesse sob ameaça. Ou seja, isto é muito importante porque ajuda-te a criar um clima em que a história mostra-nos que quando temos medo reagimos de forma diferente àquele equilíbrio entre a liberdade e a segurança. E aqui eu acho que Viktor Orbán, que me parece que não só ele próprio teve um percurso muito, ou seja, de combate ao comunismo, ou seja, de ter sido capaz de surgir no pós-Guerra Fria como uma figura relevante, sem dúvida, e aqui ganha um peso e umas credenciais que são importantes. E depois, à medida que isto vai avançando, também vamos percebendo como há uma deriva iliberal, aliás, ele próprio disse, democracia liberal, não é? E o que tu vês é que, muito provavelmente, em momentos-chave, essa deriva não foi enfrentada e hoje ela é, de facto, um grande problema. E aqui, ou seja, eu não faria uma afirmação tão generalizada como o Fernando Rosas, respeitando evidentemente a sua expressão, mas há sem dúvida pontos que são pontos aqui muito, muito fortes. E por isso é que nós, no nosso texto, dizíamos de forma muito clara uma Viktor Orbán não pode pertencer à família democrata cristã, ou seja, ao PPE no Parlamento Europeu. Exato, ao Partido Popular Europeu. Exatamente. E uma das perguntas que tinha para ti que é como é que o Fidesz, o partido do primeiro-ministro húngaro, continua a fazer parte desta família de que fazem parte o PSD e o CDS? No início, eu penso que, aliás, essa é uma questão, lá está, quando tu não confrontas, no início, por N razões, acabas por ter depois um problema muito maior. E sem dúvida que aqui Viktor Orbán, nós aliás com a Assunção Cristas nós no fundo dissemos de forma clara que devia ser suspenso, portanto devia... há aqui também um elemento, se quiseres, há uma espécie de tentativa de que a Alemanha resolva este enorme problema. E essa tentativa, ela nunca é fácil, mas ela, sem dúvida, eu acho que à medida que o tempo vai passando e tu começas a ver uma maior, até a nível internacional, e aqui eu acho que a eleição de Trump mudou muito este equilíbrio de o jogo, no fundo. Legitimou pessoas como... ajudou a cimentar essa ideia de que é possível tu chegares ao poder com uma agenda que é, em alguns aspectos, aliás, bastante óbvia e chocante,
Mas ao manter Viktor Orbán no Parlamento, ou o partido de Viktor Orbán no Parlamento Europeu e no Conselho Europeu, a Europa também não está a dizer que é aceitável estes partidos existirem na União Europeia. Eu penso é que tu tens, dentro da própria União Europeia, tu tens uma questão de... É um Estado-membro cujo governo é Viktor Orbán. Não é possível expulsar um Estado-membro. E a União Europeia, com muito entusiasmo, não só nunca pensou muito bem o que é que aconteceria se algum dos seus Estados-membros quisesse sair, veja-se agora toda esta complexidade, confusão, também por muita falta de jeito / atrapalhada por parte do governo britânico, que é isto do Brexit, não é? Nós hoje em dia já estamos um bocado perdidos, ou um bocado, não diria fartos, mas sem dúvida que isto tem-se vindo a arrastar, não é? Portanto, acho que não foi... É um processo que a mim me parece cada vez mais evidente que não foi bem pensado do ponto de vista político do outro lado do Canal da Mancha, não é? Pronto. Não só aqui a União Europeia nunca pensou muito bem, como também tem no fundo, na sua gênese, tu tens aqui o tal respeito, porque esta questão da soberania é uma questão, é um dos equilíbrios mais difíceis neste projeto europeu. Agora, como calculas, e isso é uma coisa que para mim é evidente, tens que ser capaz de, isto não... Aquilo que Orbán defende, aquilo que tem vindo a acontecer à sociedade húngara, a expulsão da própria de uma universidade, o constante e sistemático controlo da imprensa húngara, e toda uma série de manifestações de coerção não são um tema secundário. Eles são ataques, se quiseres, desafios à própria gênese do que é a União Europeia. Dito de outra maneira, Orbán também tem vindo a escalar muito aquilo que é a sua posição e a forma como ele acha que pode ou não beneficiar de tudo isto, e portanto tu tens aqui uma divergência que não é uma divergência de meios, é uma divergência de fins, ou seja, o Estado de Direito e a democracia liberal é uma questão, olha, para usar uma palavra que muitas vezes usamos para esse lado, que fazem parte da identidade da União Europeia. E, portanto, todo este processo, eu acho que nos mostra como, por um lado, houve grande entusiasmo, ou seja, a possibilidade de ajudar todas estas sociedades, todos estes países que tiveram décadas de subjugação soviética, direta ou indiretamente, e portanto, cuja sociedade civil, por razões óbvias, estava muito fragilizada, e há aqui um tempo de uma espécie de otimismo. Num segundo momento, eu acho que há uma fase de dar o benefício da dúvida, e depois há um momento em que eu acho que é esta fase que já aconteceu há uns anos, não é de agora, em que tu constatas que isto já bom, eu ia agora usar uma expressão do meu Júlio César, mas não vou, já atravessou o Rubicão há que tempos, não é? Ou seja... O Rio Rubicão. Eu adoro, mas aqui, quer dizer atravessar Rubicão, pensando em Orbán, mata-me o coração. Portanto, e o mesmo em relação à própria Polónia. Ainda por cima, se nós pensarmos no que foi o papel pioneiro da Polónia na solidariedade, a Leste-Walesa, o próprio papel fundamental do Papa João Paulo II, ele próprio um polaco, que sabia muito bem o que é que estava ali a ser discutido, e que depois tu vês a evolução desta sociedade polaca, e hoje em dia tens no poder, tens um governo para quem a questão, por exemplo, dos juízes ou a independência do poder judicial é um não assunto. Aliás, se tu me permites, há dois livros que eu acho que são fundamentais, para mim são fundamentais e que explicam muito bem isto. Um é para falar de todos estes movimentos
por esta Europa, Estados Unidos e por aí fora, aqui o meu colega José Pedro Zucchet escreveu um livro chamado, em inglês, The Identitarians, ou seja, os identitários. No fundo, ele identifica em todos estes movimentos, há uma espécie de elemento quase unificador contra o globalismo, seja a versão económica, seja a versão política, seja a versão cultural, contra o Islão, ou Islão aqui com aspas, não é? E contra a própria, e a sua presença e as questões associadas até ao próprio projeto europeu. Portanto, é um livro muito interessante, que vale muito a pena ler, porque nos explica com todas as suas questões como é que tudo isto vai acontecendo em França, em Itália, e depois se foi alargando. O segundo livro que saiu este ano é da Anne Applebaum, uma jornalista muito conceituada do Washington Post, agora está na Atlantic e por aí fora. Ela tem muitos livros sobre essa Europa que muito sofreu ao longo do século XX. Ela é casada com um polaco e, portanto, também tem este elemento aqui que é relevante. E ela, no fundo, chamou o livro Twilight of Democracy, ou seja, para ela estamos no tal ponto em que entre os populistas e os antipopulistas estamos nessa fase. E ela, no fundo, diz que é o falhanço da política e a divisão entre amigos, ou the parting of friends, ou seja, ela, no fundo, faz uma espécie é um livro muito pessoal, mas ela, no fundo, diz, nos anos 90, estávamos todos na Polónia a celebrar o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, a liberdade, a democracia, a economia de mercado e por aí fora. E hoje, ela diz que tem um conjunto de pessoas que eram amigas dela nessa época e que agora estão totalmente estão de costas voltadas. Que ela já não consegue conviver. Né? Porque muitos, ou seja, essas pessoas que fizeram uma viagem do ponto de vista político, como Orbán e como outros, ou seja, em que saíram desta direita democrática, liberal, e que estão, no fundo, na rota, no caminho, num primeiro momento, daquilo que é uma democracia iliberal, ou seja, continuamos a ter eleições fraudulentas, inventadas, muitas vezes e por aí fora, mas a parte das liberdades civis já não, ou seja, a liberdade de imprensa, a liberdade de educação, a liberdade de formar associações e por aí fora estão de forma sistemática, percebes? Não é uma coisa gritante em que tu dizes golpe de Estado. Não. É o tomar o poder e ir destruindo todos estes elementos que nós considerávamos, nós no sentido Europa, que se considerava que já estavam consolidados. E não estão de todo. E eu acho que esse aqui é talvez aqui o ponto relevante, e estas seriam as minhas duas sugestões em matéria de leitura e que nos fazem compreender como de facto, mesmo olhando para os Estados Unidos, não é? Ou seja, não é possível um partido republicano ou um partido republicano naquilo como nós entendemos ser o partido republicano, ter figuras, já nem vou ao Abraham Lincoln, que aliás Donald Trump usou e abusou, portanto não vamos para aí. Não pode ser o partido de Ronald Reagan e de Donald Trump, quer dizer, são coisas, é um outro tipo de partido que estamos aqui a conversar. Mas tu achas que esta polarização é culpa ou também meia culpa dos partidos de centro ou dos partidos de poder já estabelecidos, ou vem de fora? A minha pergunta é porque há muitas pessoas que acreditam que a coligação dos partidos de centro com os extremos é a única forma de haver uma rotação do poder e que isso é saudável para a democracia. E há também quem diga que trazer estes partidos, neste caso estamos a falar da extrema-direita, para o poder é a única forma de os moderar. E sobre isso estavas a falar da Polónia e da Hungria. O atual impasse na aprovação do Fundo de Resolução Económica da União Europeia por causa da pandemia, que está a ser travado pelos governos da Polónia e da Hungria, não é prova de que este taticismo e este pragmatismo em lidar com estes governos autoritários falhou? Olha, eu acho que
para ir um bocadinho atrás, acho que é um misto de duas coisas. Esta posição, e aqui falo por mim, esta posição é uma posição, antes de ser política, é quase uma posição de decência. Ou seja, há aqui um elemento, chama-lhe ético, chama-lhe moral, chama-lhe o que quiseres, que há um conjunto de princípios dos quais eu não estou disposta a abdicar. E em relação aos quais me parece que o pragmatismo, para usar a expressão mais simpática, é a médio e longo prazo, eu não diria, como é que eu ia dizer isto? É um suicídio, ou seja, do ponto de vista político, é claro. Como é que tu consegues conciliar aquilo que são pilares básicos, princípios da tua organização enquanto cidadã, enquanto a tua forma de estar, e depois pegas no argumento de que, mas para chegar ao poder, isto está a montante, para mim. Ou seja, a morte da direita às mãos dos não-democratas, não é? E depois, se quiseres, depois também temos aqui dois outros elementos que para mim, lá está, na minha decisão pessoal, são extremamente importantes. Primeiro, o oportunismo, que está também muito relacionado com um elemento que caracteriza, se quiseres, esta fase de melhores oportunidades, que é quando tu vives um ciclo ou uma fase com menos prosperidade económica. Ou seja, nós desde a crise económica e financeira de 2008 em frente, o caso português é obviamente também por razões estruturais diferentes, mas tu tens aqui um momento, quer dizer, quando tu vives, e agora com a pandemia, e é isso que verdadeiramente a mim também me assusta um pouco, nós não sabemos, aliás, quando é que acaba a pandemia, como é que isto tudo vai funcionar, mas sabemos que economicamente isto é um peso terrível e que de facto há aqui espaço para muita dor e muito sofrimento. E, portanto, eu acho que a questão da prosperidade económica é aqui um fator relevante. Ou seja, dito de uma forma até mais direta, em tempo de vacas gordas, se calhar tens menos oportunidades, no sentido de teres um discurso mais populista. Em tempo de vacas magras, com certeza que, isto não querendo fazer qualquer... e esse é um ponto. O terceiro ponto tem a ver com a história. Ou seja... Sem dúvida que cada fase da vida dos povos, das nossas sociedades são diferentes. Eu não estou aqui a dizer que estamos nos anos 30 nem por sombras, mas eu acho que talvez o elemento que caracterize a ascensão de movimentos autoritários é a ilusão das forças democráticas ou das forças... aí nem posso bem dizer democráticas, mas das forças mainstream, como é que dizemos isto, mais tradicionais, de acharem que conseguem cooptar, que conseguem domar, que conseguem moderar, boa, isso mesmo, conseguem moderar aqueles aspectos mais autoritários, mais chocantes destas franjas. Porque essa direita... acha que é uma questão de sobrevivência, que as alianças com a extrema-direita é uma questão de sobrevivência? De que de outra forma, sozinha, a direita liberal não sobrevive? Eu penso que a partir do momento em que se usa um argumento pragmático de chegar ao poder, eu acho que é essa a conclusão que se pode tirar. Eu não faço, eu não faço esse raciocínio porque a mim me parece que há um conjunto de princípios que eu não abdico. Esse é que é o meu ponto. Exato, é um dos pontos que dizem na carta, no manifesto, que é a aceitação desta amálgama ideológica por parte das direitas democráticas constitui uma afronta à sua história e é um pronúncio de um colapso moral. Perguntava-te em que contexto é que escreveram esta carta e porque esta mensagem é para quem? Então, olha, quando se começou a pensar... foi antes da decisão ou antes das eleições norte-americanas
E a ideia era publicar, tivesse Trump sido reeleito ou não. E portanto começou-se a pensar, porque há aqui a junção de dois elementos, e depois veio tudo o resto. Há, por um lado, esta articulação que tu vês a nível europeu, a nível internacional. Eu acho que nós não temos quer dizer, não há aqui qualquer hesitação da minha parte em relação àquilo que Trump representa. Trump não é um conservador, Trump não é a direita, se quiseres, bem que nos Estados Unidos tudo isto tem uns contornos diferentes. Chamem-lhe outra coisa, mas não é. Chamas-lhe o quê? Chamar-lhe-as o quê? Olha, nem sei. Nem sei. Há algumas coisas que me vêm à cabeça, mas que não são propriamente passíveis de serem ditas aqui no programa. Mas tudo é passível de ser. Não. Lá está. Eu acho que há limites e nós devemos sempre manter a conversa de forma... acho que é um narcisista, acho que é alguém, um populista, se bem que lá está, também poderíamos discutir o que é hoje em dia ser populista, alguém que consegue, no fundo, o verdadeiro... consegue convencer, persuadir... que é antissistema quando ele próprio é um produto do sistema. Há tantas incongruências, há tanta mentira, há tanta não verdade, para usar agora outra conversa que nós encontraríamos mais do outro lado, este anti-ciência, anti-especialistas, anti-tradição, anti-tradicionalismo, que é, se quiseres, e deu aliás muito gás. Nós vimos quando foram as próprias eleições norte-americanas, eu acho que Viktor Orbán ficou triste, a Polónia ficou triste e a Eslovénia, até pelas próprias história da mulher, da primeira-dama, a Melania Trump, também ficou muito triste. Não é? Portanto, e foi interessante ver essa reação. Acho que a derrota de Trump tira força a esses partidos na Europa? Olha, eu acho que a derrota de Trump não vai tirar força. Acho que os próprios Estados Unidos encontram-se nessa encruzilhada, ou seja, há muita coisa que nós ainda nos falta perceber. Está tudo muito quente, que ainda nos falta perceber. Para mim a pergunta mais interessante, ou a pergunta não é mais interessante, a pergunta mais importante é que futuro do Partido Republicano. Ou seja, e com honrosas exceções até agora, e eu bem sei que ainda faltam os 2 lugares no Senado que são da Geórgia, que serão disputados no início de janeiro, tu contas pelos dedos das mãos os republicanos que se dissociaram deste ataque miserável à democracia, às instituições da democracia norte-americana. É que o derrube, o ataque não é feito, entre aspas, apenas a esta eleição. É às próprias instituições daquilo a que nós chamamos uma democracia. E tu vês também um conjunto de pessoas, ou seja, eu penso que Donald Trump simbolizou muito bem esse eleitorado ao qual nós também temos que prestar atenção. Ou seja, dito de outra maneira, há um conjunto muito importante de pessoas frustradas, zangadas com vamos usar, o sistema, que ainda não recuperaram da crise económica e financeira de 2008, 2009, que se matam a trabalhar todos os dias e chegam ao fim do mês e nem sequer conseguem pagar as contas. Tu tens um conjunto de eleitores que estão genuinamente zangados, frustrados. E, portanto,
há uma parte desse eleitorado ao qual é preciso ajudar, é preciso ouvir. Agora, o presidente Joe Biden, ou o futuro presidente eleito, não é? Joe Biden, vai ter aqui uma tarefa extremamente difícil, porque, como tu dizias há pouco, aliás, eu acho que a palavra mais usada ao longo destas eleições foi a palavra polarização, não é? Não sei se podemos fazer publicidade à concorrência, mas eu gostei muito da entrevista feita pelo Filipe Santos Costa ao Pedro Magalhães, naquelas Atlantic Talks, em que, no fundo, discutiu-se muito esta ideia da polarização. E, aliás, um dos livros falados é um livro do Ezra Klein, que escreveu um livro belíssimo este ano. O título é Why We Are Polarized, ou seja, porque é que estamos tão polarizados. E ele é muito interessante, explica-te muito bem esta evolução a nível interno dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um mundo, não é? São mais de 300 milhões de pessoas, não é? Portanto, a realidade. E isso também nos coloca, às vezes, muitas dificuldades de percebermos, porque uma coisa que funciona na Geórgia não vai funcionar certamente no estado de Nova Iorque e por aí fora. Pronto, só para ficarmos aqui deste lado, já para não ir para o Pacífico e tal. E, portanto, esse elemento também é aqui, me parece, muito, muito interessante. Mas, voltando à tua pergunta original, sem dúvida que a mim parece-me que não. Até pela postura de Trump, pelo não aceitar ou aceitar assim de forma muito... que os resultados foram... Quer dizer, há aqui uma rejeição de uma série de, lá está, de princípios que são fundacionais, que me parece que vão continuar. E que estão instalados. Que estão instalados de alguma forma. Que estão instalados, ou que vamos ver como é que... Eu acho que será certamente importante percebermos nestes próximos 4 anos como é que o Partido Republicano vai gerir este legado de Trump e como é que se vai adaptar em relação ao seu eleitorado e como é que vai fazer isso. Isso para mim é que é aqui a grande pergunta, não é? Até porque parece que, de facto, o Partido Republicano vai conseguir manter o controle do Senado. E, portanto, mas isso também pode ser, aliás, relevante e interessante, porque também vai obrigar, embora me pareça que Joe Biden se sente justamente confortável, mesmo as suas escolhas ou a sua própria administração, ir mais ao centro. E isso pode ser, aliás, bastante benéfico neste sentido de tentar fazer a ponte num momento que agora nos parece que é quase impossível, não é? Ou seja, em que nós temos 2 sociedades diferentes em vez de termos uma. A que vive nas grandes cidades, a que vive no interior. Há aqui elementos que também são elementos muito, muito, muito próprios destes Estados Unidos da América, como tu dizias, e bem, de facto, são um mundo em si mesmo, não é? Em relação à Europa, olha, lá está, o ponto de partida cético, não que eu seja uma pessoa, gostava de deixar aqui bem claro que eu até sou bastante otimista em muitas coisas da minha vida, mas o ponto de partida aqui tem que ser com algum ceticismo, desde logo porque me parece que muitas vezes o otimismo nos ajuda, ou pelo menos pode levar a que tu não penses seriamente nas várias realidades, nas várias possibilidades e, sobretudo, sempre esta preocupação de que, a dado momento, sem tu dares bem conta, isto descarrila, ou que há aqui uma deriva, não é? Que tu achas que consegues trazer, mas que quando tu se calhar dás por ti já está... já não é possível. Portanto, esse ponto de partida cética é neste sentido. E depois, as consequências económicas, ou seja, o resultado também não, mas o impacto desta pandemia nas nossas sociedades, ou seja, eu vejo 2021 com muitas dificuldades e com o que pode ser também uma receita, ou se quiseres um maior terreno de oportunidades para os tais oportunistas.
E isso a mim preocupa-me muito, também porque eu acho que há aqui uma palavra que agora voltou a estar mais no centro das nossas conversas, que é a questão da confiança. Ou seja, quando ouves a Angela Merkel a fazer um anúncio ou a discutir qualquer coisa, aquilo que ela está a dizer, tu não tens a mínima dúvida que aquilo vai acontecer. Ou seja, que pior, melhor, tu consegues ver a sociedade alemã, mesmo aquela sua parte mais descontente, ou seja, aqueles Länder que pertenciam à República Democrática da Alemanha, onde aliás tu vês crescer a extrema-direita e a extrema-esquerda, e portanto esse elemento vai acontecer. Portanto, se quiseres, eu acho que o próximo ano, seja pela relação com o nosso Estado, seja pela própria relação a nível europeu, essa questão de tu perceberes que isto vai de facto o fundo que falávamos, e que tu vais conseguir ter uma resposta que vá ao encontro das dificuldades das vidas, da nossa vida, da vida das pessoas. Acho que esse é aqui talvez o fator mais determinante, e portanto temos que ter eu vejo assim, alguma cautela, alguma prudência. Desde logo, mesmo que a vacina venha rápido, a vacina não vai resolver tudo, não é? Claro que é importante, e ainda bem que assim é, mas temos que ter isso também um bocadinho aqui em atenção. Há bocado falavas da questão daquelas pessoas que foram de alguma forma excluídas ou pelo processo de globalização, ou que se sentem excluídas pelos partidos do centro. Rui Rio, agora situando em Portugal, disse que o Chega é uma federação de descontentes, um lugar geométrico onde se encontram todos os descontentes. Quando é que deixou de haver lugar para estes descontentes na direita liberal? Estas pessoas não têm lugar ou respostas na direita liberal? Olha, eu acho que isso também nos implica uma reflexão grande sobre a dinâmica desta transferência de voto. E essa transferência de voto não aconteceu só à direita, também aconteceu à esquerda. Essa ideia da federação dos descontentes, há sem dúvida aqui, mas também há uma parte desse eleitorado que está descontente, mas que também tem ideias bem próprias sobre o que deve ser o povo português, sobre o que deve ser, quem deve estar e quem deve não estar, sobre o que é que devemos pensar sobre determinadas comunidades e por aí fora. Portanto, não é apenas, eu penso que essa é a versão light daquilo a que nós podemos entender o tipo de eleitorado ou, no fundo, essa opção, que não é a minha, lá está, que não é a minha, essa opção a nível do que é essa tal federação dos descontentes. A mim parece-me uma explicação muito light. Penso que temos que ir mais fundo e compreender pessoas que estejam mais no interior e que se sentem inseguras, pessoas que podem estar de facto muito apreensivas, mas para isso é preciso também conhecermos um pouco melhor essa dinâmica eleitoral. Eu não seria tão taxativa ou tão categórica na caracterização do eleitorado, ou seja, das pessoas que votam e que vão votar em André Ventura. Continuando a falar sobre o PSD, em janeiro de 2020, quando estava a concorrer para a reeleição como líder do PSD, Rui Rio fez do slogan PSD ao centro a sua bandeira. No Congresso de Fevereiro ele deixou claro que o PSD é um partido, e estou a citar-lhe, moderado, reformista e personalista que rejeita o populismo e a demagogia. Afirmou, e cito, deslocar o PSD para a direita é desvirtuar os nossos princípios e os nossos valores. Já falaste aqui da ideia de que para ti há coisas há valores que são inalienáveis, que não se vendem por um lugar de poder. Achas que ao fazer um acordo de incidência parlamentar para conseguir governar nos Açores com um partido de extrema-direita racista e xenófobo, não é exatamente isso que o PSD está a fazer, está a desvirtuar os seus princípios e valores?
Margarida, eu acho que essa pergunta tens que fazer ao PSD. Da minha parte, aquilo que eu posso dizer é mesmo neste sentido. Ou seja, para mim esta escolha é ou esta opção, se quiseres, não é uma opção que eu ponho em cima da mesa. Achas que não vale tudo para chegar ao poder? Porque neste caso a justificação foi: vamos terminar com um período de governação socialista durante 24 anos. Não vale tudo. Para mim, não vale. E estou confortável, aliás, muito confortável com essa posição. Até porque, repara, é uma questão, para mim, de princípio, para mim uma questão tão evidente, tão de essência, que eu tenho até às vezes dificuldade em verbalizá-la, porque... Mas também repara como essa lógica mais pragmática, a mim parece-me também uma forma de talvez não fazer bem o trabalho de casa. Ou seja, neste sentido, de tu procurares ter um projeto que seja, no fundo, que vá ao encontro desses princípios. Mais do que tentares fazer estas pontes que obviamente para mim não são opção. É uma questão de essência antes de pôr em prática, mas lá está. Gostava mesmo de deixar isto bem claro. O PSD, ou a liderança do PSD, essa pergunta tens que fazer a eles para perceber, no fundo, quais são os seus fundamentos, para além daquilo que nós vamos vendo nas notícias e nos mídia. O CDS também assinou o acordo parlamentar com o Chega, ou que participa o Chega nos Açores. Foi assinado pelo PSD, pelo CDS e pelo PPM. Estás confortável com isso enquanto militante do CDS? Não estou. Pelos motivos que Por todos os motivos que estive aqui a conversar contigo, eu não estou. Ponto final. Não estou mesmo. Achas que existir um governo de direita nos próximos anos em Portugal, ele passa necessariamente por uma coligação, ou passa necessariamente pela representação ou apoio do Chega? Olha, não sei. Não sei. Eu acho que nós não só temos pela frente anos muito difíceis, há vários desafios nacionais, europeus. Temos aqui eleições, aliás, bastante importantes, a começar desde logo pela eleição para ver quem vai ser o próximo chanceler da Alemanha. Há muita coisa a acontecer nesta Europa. Falta-nos ainda perceber bem aquilo que nos vai acontecer a nível económico e a nível financeiro com tudo isto que a pandemia implica. Como se isso tudo não bastasse, há aqui também um timing em que tu olhas para o mundo e vês ditaduras que parecem estar cada vez mais fortes, mais presentes no mundo, aliás, de forma até bastante ostensiva, ou seja, toda esta articulação destes pontos em concreto me deixa muito preocupada. Se no futuro, lá está, eu volto à tua pergunta anterior. Isso não é a minha direita. Portanto, não sei, essa será certamente uma opção a ser tomada mais à frente, lá está, se é que nós não estamos a assumir uma fotografia eleitoral que, por toda uma série de razões, eu acho que temos que fazer um esforço para a compreender melhor e para perceber de facto o que é que pode ser feito, o que é que tu podes pôr em prática. Mas em relação a isso, a minha rejeição mantém-se, ou seja, isso não é a minha direita democrática e liberal, não é.
Portanto, isso para mim é um cenário que não acontece, que não se verifica, desculpa, ao qual também temos que aqui adicionar a própria figura de André Ventura, que é uma figura que é capaz de dizer tudo e o seu contrário, que é capaz de olhar para, de dizer de uma forma muito clara toda uma série de estereótipos e de uma conversa que em si mesma é, para mim, atravessa todas as fronteiras do que deve ser a decência. E, portanto, parece-me claramente que nós temos aqui, aliás, a sua relação e a articulação nesta Europa é justamente com, aliás, um grupo onde nós temos estas características que estávamos aqui justamente a discutir e, portanto, isso é uma... Para mim não... É como te disse há pouco, é mesmo uma questão de princípio, uma questão ética, uma questão moral, uma questão de identidade. Olha, vamos usar aqui a palavra ao contrário, identitário e identidade. É uma questão de identidade. Mas aqui uma provocação. Mais outra? Margarida! Que até que ponto, porque isto de certeza que é uma pergunta que surge a muitas pessoas, que é até que ponto este discurso anti-imigração, racista e xenófobo do Chega é uma novidade para alguns setores do CDS? Estamos a falar de coisas diferentes. Achas que, por exemplo, pegando numa frase do Daniel Oliveira, o Chega moderado é o CDS. Concordas? Não, de todo. Não concordo. Não há pontos de toque. Eu acho que... Diz-me tu. Acho que pode haver esses pontos de toque, mas lá está. Não é isso não é um CDS que assume a sua identidade democrata cristã ou democrática cristã. E, portanto, aí temos uma divergência de fundo. E essa divergência de fundo, para mim, é insanável. Última pergunta, que é, com esta coligação, ou com a perspectiva de coligação, a possibilidade de coligação da repetição do acordo nos Açores a nível nacional, isto deixa-te, a ti e outras pessoas como tu que acreditam nesta direita ou democracia cristã liberal, órfãs de partido? Estás a dizer que sim? Sem dúvida que para mim é um problema. Para mim é um problema. Porque aliás, olha, quando o texto saiu... Porque foi mesmo naquela altura depois percebeu por coincidência. Mas quando o texto saiu, eu confesso que não estava à espera de tanto ruído ou de tanta discordância ou de algumas dos comentários e dos contratextos que foram escritos. Aliás, ainda hoje tivemos um texto escrito no Público também. Nesse sentido, eu confesso que me surpreendeu. Alguns até de ataque pessoal, outros no fundo a dizer que nós estávamos a ser ingênuos, porque isto é uma posição que... por aí fora. E eu confesso que para mim foi mesmo estranho, ou seja... Estavas à espera que fosse mais consensual? Olha, eu acho que houve algumas pessoas que me surpreenderam, isso sem dúvida, e portanto, mas também acho que é um bom momento para percebermos o que é que cada um pensa. Eu, aliás, acredito piamente na liberdade de expressão, acho que é uma liberdade inquestionável, extraordinária, que nos ajuda a compreender bem com quem estamos e com quem não estamos. E nesse sentido, parece-me que há uma reação que é muito interessante de ver.
Mas como te disse, não vejo... É genuinamente para mim um não assunto. Eu não consigo ser democrata cristã, não consigo acreditar no que deve ser, ou naquilo que devemos tentar fazer a nível da tua vida, sei lá, tentares melhorar a própria sociedade, tentares fazer pelo bem no sentido do todo, e depois estares à vontade para estares a ouvir uma pessoa que te propõe que em casos específicos de atuação das autoridades as coisas não podem ser divulgadas, não podem ser filmadas. Portanto, é toda a posição de Jacques Chirac quando foi convidado a discutir ou a debater com o candidato da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, que disse: perante a intolerância e o ódio não é possível trocar ideias, não é possível fazer compromissos, não é possível ter um debate. É esta a tua posição? Bem, Jacques Chirac levanta também alguns pontos, mas tirando esses pontos, essa ideia, eu penso que é uma ideia muito, muito forte, não é? Não se discute. Eu acho que tu podes sempre conversar, não podes, na minha perspectiva, eu acho que corremos aqui o risco, e o mesmo em relação a Donald Trump, de normalizar o que não é normal, ou o que não pode ser normalizado. E eu não quero ser cúmplice dessa normalização, porque parece-me que aquilo que pode acontecer e aquilo que está a acontecer representa a negação de tudo aquilo em que eu acredito. E, portanto, eu não consigo entender, não consigo, como é que eu tenho a dizer, não consigo, há mesmo pontos que te definem e que se tu os atravessas, tu perdes a tua identidade e, portanto, eu não quero perdê-la. E penso que neste ponto específico incomoda-me muito que haja esta, nós aliás dizemos isso no texto, uma normalização, como, olha lá, em relação ao próprio Trump. Quando Trump foi eleito, muitas pessoas disseram que, pronto, agora Trump vai ser refriado, vai ser, no fundo, vai se institucionalizar, vá lá, no sentido de estar com as instituições, respeitá-las, e vai ser, como tu dizias há pouco, domado. 4 anos depois, tu vês exatamente o oposto. Tu não viste qualquer tentativa com sucesso de o domar, pelo contrário. E, portanto, acho que só isso nos devia fazer a todos pensar e discutir. E eu penso que é sobretudo essa a ideia, ou seja, tu não podes, se tu começas quer dizer, há sempre 3.000 pretextos que tu podes invocar. Mas não me parece que isso funcione, ou seja, aquilo que está, ou aquilo que André Ventura representa, eu não estou. Pronto, acho que não posso ser mais clara do que isto. Obrigada, Raquel. Obrigada, Margarida. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso. O Pedro Miguel Santos fez a edição. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Joana Batista, Maria Almeida, Moutafes, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento, já 30% do nosso orçamento é suportado pelas pessoas. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt/contribuir. Até já.